Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E é sempre bom a gente estar aqui no Face e trazer aos corações aquela mensagem que Deus coloca em nosso coração. Um servo de Deus, profeta de Deus, alguém que tem a unção da revelação. Quando eu falo da revelação da palavra de Deus, bem amados. Apesar que o profeta também tem revelações da vontade de Deus, né? Mas essa revelação é constante. Quer dizer, quem tem a unção, o dom da palavra, essa unção é constante, né? Ela está sempre se movendo na mente e no coração dele. Amém? O problema é que muitas vezes isso tudo vai passando no coração do profeta e a sua boca simplesmente, se não se manifestar, não é? Vai ficar só nele. E como o vento, foi, né? É por isso que, na minha simplicidade, procuro sempre, né, trazer, né, palavras reveladas, coisas que Deus coloca no meu coração, nem agora, né? E o que é que o Espírito Santo está falando? Está falando, amado, que a nossa condição em Cristo Jesus é uma condição que radicalmente nos traz uma mudança completa. Porque, na verdade, se nós estamos em Cristo, unidos a Cristo, nós fomos ressuscitados com Cristo e fomos gerados também uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, quando se fala gerado uma nova criatura, a primeira coisa que nós entendemos é que em Cristo somos gerados filhos de Deus. E quando nós falamos, amados, sobre filhos, é filho legítimo. Não é um tipo de filho em segunda classe. Claro que não. E o apóstolo Paulo é muito taxativo. Ele diz que nos tornamos herdeiros da vida eterna. Herdeiros em Cristo, com Cristo. Aleluias. O que mais ele declara? Ele declara que no momento nós não reinamos. Cristo reina em nosso lugar, nosso tutor, né? E nós estamos aqui, até que no momento oportuno venhamos a nos unir a Ele e dessa maneira reinar com Ele. E a gente vê, por exemplo, manifestações da palavra de Deus que Cristo, Ele declara, né, que nós somos irmãos dele. Irmãos dele. Temos uma passagem onde ele enviou a mensagem para Maria Madalena: diga aos meus irmãos, né, que eu vou para o meu Deus, o Deus deles, o meu Pai, o Pai deles. A partir da ressurreição de Cristo, Jesus começa a os chamar de irmãos. A última palavra dele foi amigos, mas em Cristo. O Salmo 22, ele diz que vai declarar na grande congregação, né? E vai reafirmar, aleluia, que todo aquele que foi gerado nele, conquistado por ele, todo aquele que ele pagou o preço, são seus irmãos. É uma coisa que, na verdade, é grande demais. Amém, amados? O plano de Deus é grande demais, né? E, meu Deus, são pequenos traços, né, que nós podemos observar através da palavra de Deus, não imaginação, através da palavra de Deus. E a gente está levando em conta a palavra de Deus, o que ela diz a nosso respeito. Amém, amados? Nós somos aquilo que a palavra declara que nós somos e nós precisamos vestir essa identidade. É a maior delas, a principal, eu digo a primeira delas, é ser filho de Deus legitimamente. Por adoção, é uma expressão apenas. Fomos gerados em Cristo. Nós nascemos de novo. Somos nova criatura. Muito mais do que isso. Somos chamados agora de filho de Deus. O apóstolo Paulo não se envergonha disso, não. Se você se envergonha, problema teu. Mas em Efésios 5, está ali essa expressão: como filhos
filhos amados de Deus. Está lá em Efésios, né? Pode consultar lá, capítulo 5. Como filhos amados de Deus. Ô Jesus, a maneira que devemos viver agora, como filhos amados de Deus. Então existe muita confusão nisso aí, nessa área. Muita confusão nessa área. E outros dizem também que essa palavra é para os pastores, para os bispos, não sei eu, para que mais, mas nada disso, amado. Deus do mais miudinho, maior, Deus do que tem o QI menos elevado, mais elevado, não interessa. Operar de Deus, agir de Deus, tudo é de Deus. E quando nós nos rendemos a Deus e nascemos para Deus, Deus entra em nossa vida. Deus então assume o controle, porque eu entreguei o controle. Levei submisso a Deus, ao Espírito Santo, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Comecei agora a andar, não é? Segundo a palavra de Deus, segundo a ação do Espírito Santo, cooperando com o Espírito Santo, para que se cumpra a vontade de Deus na minha vida e na vida daqueles que estão na minha volta. Amém? Então, digo mais uma vez, nós somos tudo aquilo que a Bíblia declara que nós somos. Amém? Eu tenho que assumir isso. É o que Deus quer. Porque se Deus enviou Jesus, e para você assumir isso, vai ficar aí, será que é, será que não é? Não é? Pois é, mas... Ou com a visão de segunda classe, porque quando se fala, por exemplo, em servo de Deus, então aí você já pensa que, pô, então eu sou menor, porque eu sou apenas servo, então eu fui salvo para ser servo. Não, você foi salvo, eu fui salvo para ser filho de Deus. Filho. E como filho, a semelhança de Jesus, me torno servo. Eu estou aqui para uma missão. É por isso que quando eu sou salvo, eu fico aqui, está me entendendo? Eu sou o reino de Deus, eu sou a igreja de Jesus. Eu estou aqui com a missão, eu represento o reino dos céus. E tem gente que vai dizer assim, o cara tá... Mas é isso que diz a Bíblia. Embaixadores de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí, o que eu vou fazer? Você, quem sou eu? Então você está por fora. É necessário, queridos, assumir isso, vestir essa identidade. Paulo revela que o nosso ministério é da reconciliação. Mesmo de Jesus, reconciliar o homem com Deus através do Evangelho. Isso é o ministério da igreja, né? Não é engordar, não é ter carro 0 quilômetro, não é viajar de noite. Né? Tem gente aí que está sempre viajando. Cadê? Está viajando. Está lá não sei aonde, congresso aqui, seminário lá. E aí, a obra? O principal, que é tornar conhecido o plano eterno de Deus, aquele que não conhece. E aí? Sair um pouquinho fora do assunto, vou voltar. Agora, meu bem, o que eu mereço? Mas o que eu vou merecer? Eu sou um pecador, aí você começa a depreciar. Né? Quem sou eu? Quem era eu? Nós pegamos o que o apóstolo Paulo fala lá, e colocamos isso como se fosse quando Paulo se tornou nova criatura, quando nasceu de novo, quando teve encontro com Jesus. A partir dali, não. Ele fala no tempo da lei e também nos fala sobre a velha criatura que é derrotada, que não consegue. Mas veja bem, quando Cristo declara, quando Paulo declara, lá em Romanos 6, se não me engano, o 7, né? Agora não sei. Ali diz o seguinte, que ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele venceu o pecado por nós. E a partir disto, da obra de Cristo, o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Eu digo que sou um pecador. Claro que não. No livro de Gálatas capítulo 5, que está escrito, que aquele que está no Espírito, você está no Espírito, tem que estar no Espírito, tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura, tem que ser salgado pelo fogo. Você é igreja ou não é? É necessário ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Jesus. Entendeu? Então é necessário buscar o Espírito Santo. Se render a Deus. Ter um encontro real com Jesus. Sair da coisa da religião.
achando que somente um banhozinho na água ali, que você está salvo, já tem tudo. Não é teórica. O reino de Deus é real. O reino de Deus ele é real. Agora veja bem, eu não mereço nada disso. Então eu estou em desobediência a Deus. O que Deus quer é que eu venha assumir tudo isso. Como igreja, embaixador de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, que eu venha vestir essa identidade e andar, né, como um filho de Deus, servo de Deus, nessa vida que nem Jesus. Nós estamos no lugar de Jesus. E é por isso que lá em Pentecoste aconteceu a promessa. O que ele disse? O que está querendo dizer? Não façam nada, estão preparados na palavra, no ensino, nos exemplos que ele deu, está tudo certo. Mas faltava uma coisa neles, que estava em Jesus, não estava neles, que estava no meio deles, que era o Espírito Santo. Então lá em Pentecostes acontece o que aconteceu com Jesus lá no batismo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E ali começou a igreja. Até hoje estamos aqui, ó, e o Espírito Santo está aí, para todo aquele que crê a promessa. Aleluia. Então, meu amado, vivemos numa disposição completamente diferente daquilo que nós pensamos, imaginamos e que temos aprendido. Muito mais que isso. Você é merecedor disso? Aqui está o entrave. Que isso? Merecedor? Quem sou eu? Né? E você acha que está certo. E começa a depreciar, pobre pecador. Né? Que coisa terrível isso, mano. Isso está por aí, ó. Principalmente para justificar o pecado. Né? Fazer o quê? Você pode não dar. Ah, que maravilha, né? É criar vergonha, porque dá. Cristo venceu por você. É aquele que está em Cristo. Ele tem autoridade sobre o pecado. Né, mano? Pode vencer a vida santa. Ah, ninguém é santo. Igreja não é lugar de santo, é lugar de pecador. Tu ouve absurdos. Agora, amado, qual é a confusão? Eu vou encerrar aqui. É que eu acho que humildade é depreciação. Eu acho que me depreciando até chegar ao fundo do poço e me enterrar e botar a terra por cima, que isso é humildade. Muito bem. O que é humildade? Humildade significa reconhecer que tudo que você é, que tudo que você é, que tudo que você pode, tudo isso, o padrão de vida que você tem agora como filho, gerado em Cristo Jesus, nova criatura, o futuro, a eternidade, tudo isso, mérito é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que naquela cruz conquistou por você e mim. E eu. Aleluia. Então isso é ser humilde, mas jamais deixar de reconhecer a palavra de Deus e negá-la porque é tão humilde assim e não merece nada. Em Cristo, você se torna merecedor de tudo aquilo que a palavra de Deus declara para a tua vida, as promessas para a tua vida, a eternidade para a tua vida e o lugar que você vai sentar na eternidade. Né? Você quer ir para o bicho, né? A Bíblia diz que você vai julgar os ímpios e estará sentado em tronos celestiais. Meu Deus, não, quem sou eu? Não é pobre, pecador, é merecedor. Não, você merece, Cristo te torna merecedor. E isso é plano de Deus. O que é ser humilde? Acima de tudo é entender que isso foi um plano do Deus Todo-Poderoso de enviar Jesus para que você alcançasse tudo isso. Agora, se você não quer aceitar o amor de Deus, a grandeza de Deus para com a tua vida, né? Claro, lembrando agora de quem tu era antes, quem eu era antes, misericórdia. Agora, é claro, preciso viver uma vida cheia de gratidão e sabendo que eu não tenho nada do que me orgulhar. Tudo pertence a Deus. A honra, a glória, o louvor e a adoração. Tudo isso Ele fez por mim. Que amor maravilhoso. Que coisa tremenda. Onde eu estava e quem eu era. Isso é humildade. Isso que eu tenho que reconhecer. Fundo do poço, não buscava a Deus. Eu estava perdido, fazendo bobagem. Mas Ele estende as suas mãos e me oferece a reconciliação.
Meu Deus! E graças a Deus que eu reconheci o amor de Deus e peguei na mão dele. Lá no precipício, lá no fundo do poço, eu peguei da mão dele. E estou aqui agora à sua frente, como filho dele. Aleluia! Um filho amado de Deus. Difícil dizer isso, né? Filho amado de Deus, né? Mas eu sou. Jesus disse também que era filho amado de Deus. E tal você começar a dizer, eu sou um filho amado de Deus. E tenho direitos conquistados por Cristo naquela cruz. E muito mais do que isso. Por vontade do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que o enviou. Aleluias. E realizou essa obra gloriosa na minha vida. Essa é a palavra de Deus para você, querido. Guarda no teu coração. E quebra isso. Quebra toda mentira, todo engano que está, né, na tua mente, através de pessoas que verdadeiramente não conhecem o Evangelho e pregam coisas que não existem no reino de Deus. Aleluia! O Espírito Santo está em você, então aconteceu a vontade de Deus. Quando pergunto para Jesus sobre o reino, ele diz: se alguém disser está aqui ou acolá, não vai. Porque o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Por isso é que nós representamos o reino de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Meu Deus, somos pessoas importantes para Deus. Aleluias. Não é? Amadas, abençoadas por Deus. E nós precisamos pegar tudo isso. E com amor eterno, amado, sim, nos render a Deus e servi-lo de todo o nosso coração. Uma eterna gratidão, isso sim. Mas servi-lo que nem Jesus. Né? Negar-se a si mesmo e servi-lo. Nós estamos aqui para servir a Deus. Como Jesus, ele serviu a Deus. Eis o motivo de nós estarmos aqui. Estamos em missão, somos a igreja. O que você tem feito? Eu só tenho dito, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu sou um pobre pecador, um pobre bicho, não é? Quem sou eu? Diz aí. Segue assim então, se você quiser. Mas se você ouviu essa palavra, amado, toma posse. E seja uma pessoa abençoada em nome de Jesus. E sai dessa de depreciar. E seja uma pessoa feliz. Entra na presença de Deus. É o que está em Hebreus capítulo 10. Com liberdade, com alegria, como filho. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Adentrai a presença do teu Pai com alegria e com liberdade. Não como escravo, mas como pessoa livre, amado de Deus, filho dele. Muito mais teria que falar, mas chega. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.